Jornalismo e jornalistas. Histórias e perspectivas de quem geralmente as conta. Com mais de 20 anos de jornalismo em diferentes áreas, já foi produtora da TV Pampa, repórter no Jornal Razão, repórter do Diário de Santa Maria, do grupo RBS por quase 10 anos. Também já atuou em Caxias do Sul, no Jornal Pioneiro e da Rádio Gaúcha da Serra. Hoje é editora-chefe da RBS TV Centro-Oeste. Recebemos de papo com Lizie Antonello. Seja bem-vinda, Lizie. Obrigada, Nicolas. Obrigada pelo convite. Prazer estar aqui podendo falar de jornalismo com vocês. Seu currículo registra diferentes tipos de mídias, a gente nem citou todas. E como foi construir a tua trajetória na maior tempo como repórter? Eu iniciei, como basicamente as pessoas começam, às vezes alguns com assessoria, mas eu já iniciei como repórter, então construí toda a minha carreira assim, dessa forma, E é o que eu me propunha a fazer quando eu me formei, eu gosto disso. Eu costumo dizer que eu continuo repórter, assim, porque por mais que a gente troque de cargo ou de função, no fim das contas, assim, a reportagem é o que nos move a descobrir, as descobertas, as perguntas que a gente quer fazer sobre os assuntos, o que a gente quer descobrir daquilo, que histórias a gente quer contar para as pessoas. Então tudo tem como base o ser repórter, E o jornalismo já fazia parte da tua vida na adolescência? Não muito. Inclusive, isso é uma curiosidade. Eu me descobri nessa profissão, assim, muito aos 45 de segundo, assim. A minha ideia, enquanto eu estava no ensino médio, era fazer veterinária. E aí, incrível. E aí, depois, eu sempre trouxe isso da minha infância, que eu ia ser veterinária. E aí, depois daquelas pesquisas que se faz vocacionais, enfim, essa pesquisa me apontou para a área de humanas. E dentro das humanas eu fui buscar, o que dentro de humanas teria a minha cara, o que eu gostaria de fazer. E eu fiz vestibular, meu primeiro vestibular para jornalismo, entrei na Universidade Federal, já de cara, e nunca mais abandonei, assim, porque é o que eu amo de paixão, graças a Deus que eu troquei de profissão. Eu amo veterinária e amo animais, mas, assim, me encontrei completamente, assim, em jornalismo. E no início da carreira, tu atuou como produtora da TV Pampa. Como era a rotina da TV em comparação aos dias de hoje? Era bem difícil, bem mais complexa, assim, mais artesanal, a gente pode dizer, As coisas mudaram muito, assim, tecnologicamente mudaram, no momento que eu estava fazendo a produção do programa e com o programa já no ar, para te ter uma ideia, a gente passava as coisas para o apresentador, eu atendia telefone do pessoal que ligava, dos telespectadores que queriam fazer perguntas, enfim, eu atendia o telefone, escrevia em bilhetinhos e passava por baixo da porta. E aí tinha alguém dentro, ou cinegrafista ou alguém dentro do estúdio que passava para o apresentador aquela pergunta e ele lia no ar, entendeu? Então é uma coisa muito artesanal perto do que nós temos hoje, Que, claro, a gente já tinha TP, já tinha outros equipamentos, assim, mas se trabalhava com fita, para vocês terem uma ideia, Então, não era nada digital, Era analógico. Então, é muito diferente, assim. Era mais trabalhoso do que agora e mesmo assim, hoje a gente acha que é muito trabalhoso, Mas é bem interessante, assim, tu vê a evolução da tecnologia de lá para cá. Assim. Você atuou como chefe de reportagem da RBS em Caxias do Sul. O que era essa função especificamente e quais mídias você atuava? Tá. Em Caxias, eu fui como repórter, para Caxias, eu era já uma repórter especial, fui para lá como repórter e daí eu tive a oportunidade de assumir essa cadeira de chefia de reportagem. Também foi meio, as coisas foram acontecendo, assim. Uma colega que eu tinha entrou em férias, me pediram para que eu assumisse essa vaga. No começo me assustei porque a chefia de reportagem já é uma vaga de chefia, já é uma vaga de gestão, de pessoas. Tu vai comandar um grupo. E inicialmente isso me assustou um pouco, mas depois eu entendi que eu podia ajudar os meus colegas, assim, que eu tinha muito a contribuir com o jornalismo também nessa cadeira. E foi bem bacana, assim. Então eu atuava como chefe de reportagem da equipe do Pioneiro, o jornal Pioneiro, que é o jornal impresso. Então eu pegava jornal impresso e online lá de Caxias e também da equipe da Gaúcha Serra, da Rádio Gaúcha Serra. Então, peguei uma equipe, um grupo bem grande que atuava justamente isso, os 3 tipos de mídias, assim. Só não pegava TV ainda naquele período. Sim. E durante o tempo que tu foi repórter no Diário Santa Maria, tu atuou na Editoria Geral, que é uma editoria que tu gosta muito. Quais histórias marcantes tu tem daquela época?
Eu tenho muitas, assim, eu entrei na editoria de geral e sempre foi a minha editoria, assim, o meu chão, né, eu costumo dizer. Eu sempre fui repórter pé no barro, dei pra rua para descobrir coisas, enfim, e sempre fui muito ali, muito ligada. E à época, a geral, ela era diretamente ligada à polícia, então era geral barra polícia, a gente fazia muito das duas coisas. Então, sempre trabalhei muito com pautas de saúde, por exemplo, saúde pública, questões que demandam as pessoas em relação ao Sistema Único de Saúde. Eu gostava muito de fazer pautas que a gente, de alguma forma, conseguisse mudar a vida das pessoas, né? Ajudar de alguma coisa a melhorar a vida delas, ou próprias questões de arruamento mesmo, de bairro, de ver as necessidades das pessoas naqueles lugares e de conseguir, de alguma forma, trazer essas histórias, né, para o jornal, para conhecimento e para pressionar o poder público para que houvessem mudanças, assim. Sempre foi uma característica minha muito forte. Trabalhei na cobertura da Kiss, que foi algo muito pesado, assim, mas sem dúvida nenhuma a pauta mais relevante que eu fiz na minha vida foi ter trabalhado na cobertura do caso Kiss, que daí sim eu estava voltada bem para a editoria de segurança pública, né? Quando elas meio se dividiram ali, geral de segurança, e eu estava na segurança e foi a pauta mais relevante que eu fiz, assim, toda a minha história, minha trajetória. Outra editoria que você atuou foi na polícia. Que experiências tu tem dessa trajetória? É, isso que eu te disse, assim, a mais relevante com certeza a Kiss, né? Porque eu peguei a Kiss desde o começo ali eu estava de plantão na noite em que aconteceu o incêndio, né? Então eu já fui acionada de madrugada e a partir dali eu nunca mais deixei de acompanhar a Kiss, né? Tanto é que depois nós tínhamos vários repórteres do Diário à época trabalhando na cobertura em setores diferentes, né? Alguns ficavam cobrindo o que dizia respeito às famílias, enfim, a questão civil, a questão trabalhista eu peguei também um pouco, mas eu era a repórter dedicada exclusivamente para trabalhar a questão do inquérito da Polícia Civil, da denúncia do Ministério Público e depois do processo na Justiça. Então eu acompanhei todos os estágios desse caso desde o início, assim, desde os primeiros dias. Então teve um período em que eu só fiquei com isso, assim, eu não fazia nenhuma outra pauta a não ser toda e qualquer questão que surgisse que tivesse de suíte do caso Kiss, daí era comigo, assim. Então era uma dedicação exclusiva, assim, que eu tinha. E na questão do jornalismo investigativo, quais cuidados o repórter precisa ter? É bem importante, assim, checagem desde o início, assim. Nós recebemos pautas de vários lugares, né? A gente recebe por telefone, a gente recebe agora por WhatsApp, a gente recebe por, enfim, vários meios chegam pra gente, né? Então, o primeiro passo de tudo é a checagem, assim. E eu costumo dizer que até agora, mais recentemente, a gente teve exemplo disso, antes a gente costumava checar as informações que chegavam a nós, né, do público, enfim, de alguma fonte, e checar essa fonte e checar com fontes oficiais. Agora a gente tem uma preocupação ainda maior, que nós precisamos checar até as fontes oficiais, porque às vezes as fontes oficiais também se equivocam. Então, assim, o nosso cuidado está mais redobrado, né, com essa questão também de disseminação de notícias por rede social, internet. É cada vez mais importante jornalismo de qualidade, jornalismo comprometido com a verdade dos fatos. Então, a checagem é a principal questão, assim, do investigativo. E, claro, tu conseguir te cercar de todos os pontos que fechem a história, né? Tu tem que checar, tu tem que ouvir as pessoas, tu tem que contar aquela história, tu tem que ter contraponto sempre, fechar, como a gente diz, amarrar todas as pontas, assim. E hoje você está como editora-chefe da RBS TV Centro-Oeste do Estado do Rio Grande do Sul. Como funciona ali o processo dentro da sua equipe para as pautas que vão para o ar? Como eu te disse, a gente recebe pautas de várias fontes diferentes, de várias formas nos chegam, né? Mas eu costumo dizer que a melhor pauta é aquela que o repórter que está na rua nos traz. Que é isso, que é tu jogar o teu olhar sobre a cidade. A gente trabalha muito com Santa Maria, mas a gente tem 44 cidades, né, de abrangência. Então, assim, é jogar o olhar sobre aquela cidade, ver o que
essa cidade, sobre o que essa cidade está falando. O que está movimentando essa cidade, né? O que está mexendo com a vida das pessoas, que é irrelevante para elas, relevante, e que a gente possa trazer uma discussão sobre isso. Então a gente faz isso. A rotina é essa, nós trazemos as pautas, todos os repórteres trazem, eu trago, enfim, nos chegam de várias formas. Nós discutimos entre nós ali, né, em reuniões de pauta, como a gente abordar esse tema, principalmente os temas mais delicados, mas todos a gente faz uma discussão sobre isso. Como nós vamos abordar, que formato vai ter esse conteúdo, vai ser um VT, vai ser um vivo, que tamanho a gente vai dar para isso, que peso tem isso na vida das pessoas, e depois que a gente estabelece como fazer, a gente executa e traz todas as informações possíveis, se cerca de todos os cuidados que a gente já falou, né, para trazer a informação mais precisa para as pessoas, para que elas, sim, em casa, possam discutir, possam formar suas próprias opiniões sobre isso. Quais foram os desafios de assumir uma chefia de TV? Muitos. Porque a gente costuma dizer que nós somos originários de algum veículo, né? Eu sou originária de impresso, basicamente, jornal impresso, né? E a linguagem de TV é muito diferente, né? É bem dinâmica. A gente era acostumado a abordar um assunto no jornal, tu tem um tempo para abordar aquilo, tu tem um espaço para abordar aquilo. E na TV tu tem que resumir aquilo e realmente trazer o que é mais relevante para as pessoas, né? Para saberem. Então, assim, o desafio do tempo foi uma coisa bem importante. O desafio de colocar o jornal no ar, porque é uma questão totalmente operacional, né? Tu coordenar as equipes que estão no vivo na rua, tu coordenar o suíte que está ali, né, esperando uma orientação tua, tu coordenar o apresentador que está no estúdio. Então, e trazer outros elementos, porque às vezes a gente traz câmera de trânsito, enfim. Então, o operacional de fazer essa editoria-chefe ali foi bem impactante para mim. Eu demorei um tempinho para pegar, assim, mas agora tá tranquilo. Todos os dias a gente tem mini infartos, assim, mas faz parte. Eu acho que isso também é adrenalina do momento que nos move, né, para continuar fazendo, é bem legal. E, claro, né, tu comandar uma equipe como que a gente tem aqui, que são jornalistas comprometidos, que são dedicados, que acordam com aquela expectativa de fazer o melhor todos os dias, assim, é muito bacana, né? Também tem o desafio da distância, porque nós temos uma equipe em Uruguaiana que cobre 8 cidades da fronteira oeste, então é bem essa distância também, né? Tratar com eles de forma assim online todos os dias e trabalhar isso e motivá-los também para fazer esse trabalho lá também é desafiador, né? Então as distâncias é uma questão desafiadora também. Mas eu acho que o mais importante de tudo é realizar, é o que eu disse, assim, é conseguir trazer assuntos relevantes para as pessoas e que gerem discussões e que proponham mudanças e proponham pensamentos, e isso é o mais bacana. E tem alguma coisa dentro da área do jornalismo que tu gostaria de fazer que tu ainda não fez? Me pegou. Acho que não. Eu já estou em todas as mídias, né? Assim, inclusive antes de começar a trabalhar profissionalmente, eu fiz assessoria também, assim. Então, mas eu sempre fui hard, né? Sempre fui do hard news, assim. Então, não me achei muito na assessoria, mas eu acho que não, assim. Já passei por reportagem, já estou num cargo de gestão agora. Essa possibilidade de orientar pessoas, de conseguir fazer com que elas desenvolvam, assim, sabe? A tua equipe desenvolva, que eu acho que é algo que a gestão tem a possibilidade de fazer, né? Com mais experiência, enfim, desenvolver pessoas. É muito bacana, é algo que eu nunca tinha feito, que eu estou fazendo agora. Então, assim, não vejo algo agora, assim, que eu sinta necessidade para mais do que eu já fiz. E o que a Lisier de 1999 diria para de 2025? Eu acho que eu diria, não sabe o que te espera. Porque quando a gente está na faculdade, quando a gente está saindo da faculdade, a gente tem uma visão muito idealista, né, da profissão também. E fora isso, não que a gente não possa ser idealista, sabe? Mas eu acho que quando tu vai para o mercado, tu vai para o mundo mesmo, quando tu vai trabalhar, a realidade te atropela, né? E saber lidar com isso é o que nos molda profissionais, assim. O próprio mercado também faz uma seleção. Então, assim, eu acho que isso, assim, eu não tinha a menor ideia do que eu ia enfrentar,
Mas eu acho que o bacana tá nisso, né? E do jornalismo principalmente, assim, todo dia tu acordar e saber que tu não vai ter uma rotina. Que vai ser um dia novo, com novos desafios, com pautas novas, com coisas acontecendo ao teu redor, e tu tendo que abraçar isso e traduzir isso para as pessoas, eu acho que é o mais bacana, assim. Mas eu acho que isso, assim, eu não tinha ideia do que vinha pela frente, assim. Que eu acho que vocês também não têm. Certo, Lizzie, muito obrigada pela tua presença. Foi uma alegria ter tu contando a tua trajetória, contando os desafios da carreira. Sempre que quiser, será muito bem-vinda. Obrigada pelo convite mais uma vez. Estou à disposição também para sempre. Essa troca é muito enriquecedora, né, com estudantes. Muito obrigada. De Papo com Lizzie Antonello, editora-chefe da RBS TV Centro-Oeste. A cada semana batemos um papo com jornalistas de diferentes campos de atuação. Sigam o Instagram, @programa de Papo com e do curso de jornalismo para ficar por dentro de quem são os nossos convidados. Até breve!